Bom, vamos chamar um jurista para a gente entender. Gilmar está certo, está errado, pode fazer isso, não pode fazer isso. Isso é bom ou é ruim para a justiça brasileira, para a democracia brasileira, né? De como as coisas estão, porque o que eles estão falando é isso, é um ataque à Constituição brasileira. A gente recebe neste momento um professor de Direito, ele é professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, professor Gustavo Sampaio, conosco a partir de agora no All News. Olá, professor. Boa tarde. Bom dia ainda. Bom dia, Fabiola, Sakamoto, Josias e a todas e a todos. Bom dia. Bom, o dia estava indo bem, algumas polêmicas, mas aí vem essa decisão de Gilmar Mendes colocando fogo no parquinho, professor. E decide que só a Procuradoria-Geral da República pode pedir impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. É uma decisão provisória, importante dizer para quem está chegando agora na nossa transmissão. Ela será analisada pelo plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, mas tem este parecer de Gilmar Mendes dizendo que só a Procuradoria pode pedir impeachment de ministros. Gilmar, está certo ou correto nessa ação, na sua análise? Eu achei interessante a sua espontaneidade quando você comentou, Fabiola. O dia estava indo tão bem, não é? Estava tudo indo tanto em ordem, né? E de repente veio isso. Mais uma. Veja, Fabiola, eu acho que nós estamos diante, sim, de uma manifestação autoprotetiva do Supremo Tribunal Federal. E isso pode não soar bem para a democracia. E aqui não se trata de nenhuma análise nem de esquerda nem de direita. Eu pretendo aqui, da minha parte, que isso seja uma análise absolutamente imparcial, à luz da Constituição, à luz do sistema jurídico em voga. Porque se, por um lado, eu estava aqui examinando a decisão do ministro Gilmar, há elementos técnicos importantes, ele traz luzes importantes ao debate, claro, ele é um grande constitucionalista, um dos maiores do país. Por outro lado, isso não necessariamente convence, compreende? Por quê? Porque a lei do impeachment é de 1950, Fabiola, uma lei que foi preparada, inclusive, como reação ao retorno do presidente Getúlio Vargas ao poder. Vargas tinha passado 15 anos governando o país, de 30 a 45, 8 desses 15 anos em regime ditatorial. Ele havia fechado o Congresso Nacional e encontrado alinhamento do Supremo Tribunal Federal. Então, quando o parlamento editou a Lei 1050, foi uma reação a Getúlio Vargas. Mas a lei, ela é, portanto, debaixo da Constituição, soberana para dizer as coisas. E ela fixou a legitimidade de qualquer cidadão para se dirigir ao presidente do Senado propondo o impeachment do ministro Supremo. Porque, na verdade, quando o cidadão oferece a representação, ele não decide nada. Ele apenas provoca o presidente do Senado e o presidente do Senado, segundo a lei, se entender cabível a representação, dá sequência, senão ele arquiva. Se ele der sequência, ele pede a instauração de uma comissão preliminar para avaliar preliminarmente a matéria, para que depois se dê sequência ao processo até se chegar ao plenário. Então, não é o cidadão decidindo, é o cidadão propondo. Então, quando o ministro Gilmar, no meu entendimento, sem nenhuma base constitucional mais sólida, entende que a legitimidade é restrita ao Procurador-Geral da República, ele se baseia num elemento que não me convence. O de que, como o Procurador-Geral da República é o único legitimado a oferecer denúncia em desfavor de ministro do próprio Supremo Tribunal Federal por crime comum, que é julgado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que então, perante o Senado Federal, o Procurador-Geral da República é também o único legitimado. Mas isso não está dito na Constituição, isso não está dito na lei, e me parece que houve aqui um desacerto na interpretação do ministro Gilmar, que pode soar como um brado corporativista da parte do Supremo Tribunal Federal, tentando se proteger diante de eventuais reações políticas do Senado da República. Doutor Gustavo, bom dia. Obrigado aqui pela presença no UOL. O que o senhor está colocando, então, é que o Senado, os senadores, né, o Senado como casa e a população em geral, elas têm, sim, legitimidade ativa para poderem entrar
com solicitar, no caso da população, solicitar que o Senado analise, os senadores entrarem e solicitarem que a mesa do Senado analise pedidos de impeachment. Nesse sentido, eu sei que é um pouco complicado, porque a gente está pedindo para fazer uma extrapolação, mas considerando, como o senhor próprio disse, o ministro Gilmar Mendes é uma pessoa que não é um novato, não é um estudante de primeiro ano de direito, né? Ele conhece bem a lei, ele conhece, inclusive, as repercussões, ele conhece, inclusive, a política muito bem, né? Há algum ponto... Há alguma possibilidade de uma composição de alguma coisa no meio do caminho? Ao ele colocar esse bode na sala, poderia retirar e propor alguma outra coisa? Será que isso estaria no plano dele? Eu sei que isso é uma questão imaginativa, mas poderia ter uma coisa nesse sentido? Olha, uma mudança que não seja tão dura e bizarra quanto a que ele propôs, mas alguma coisa diferente que dificultasse um pouco o impeachment de ministro supremo? Talvez ele estivesse mirando nisso? Talvez. Eu não consigo entrar no coração do ministro para pensar realmente qual seria, assim, a reação emocional dele nesse momento, não, sabe, Sakamoto? Mas o que você está falando faz todo sentido. Muitas vezes é lançada esse tipo de isca para se gerar uma espécie de um backlash, uma reação dentro do parlamento, sentar-se à mesa de negociação e se chegar a um resultado mais apropriado, sabe, Sakamoto? É possível sim, eu acho que o que você disse da sua parte, que é uma mera especulação, pode ser alguma coisa mais do que especulação, pode ser alguma coisa concreta. Apenas, se não for isso, vamos considerar essa hipótese, se não for isso, haverá uma reação do Congresso, de qualquer modo. E o ministro Gilmar, que não só não é novato, como é um dos maiores constitucionalistas do país, não é? E realmente deu muita contribuição para a ciência constitucional no Brasil, ele preventivamente faz o quê, Sakamoto? Ele se escora na Constituição, ele não está se escorando na lei. Porque se essa interpretação fosse uma interpretação meramente legal, o Congresso poderia, numa nova lei de impeachment, que aliás está sendo discutida no Congresso Nacional, uma nova lei de impeachment, já poderia até ter sido aprovada, o Congresso poderia estabelecer o quê? Um retorno ao Estado anterior, criando uma legitimidade universal para propor o impeachment de ministro do Supremo. Mas o que o ministro Gilmar está dizendo na sua decisão liminar? Que, na verdade, o modelo da Lei 1079 de 50 não se compatibiliza com o sistema constitucional brasileiro de 88. O que ele já anuncia aqui, Sakamoto? Que se o Congresso reagir agora com uma nova lei prontinha, nova, ela será inconstitucional. O que o ministro Gilmar está dizendo é que qualquer legitimidade que exceda a do Procurador-Geral da República é inconstitucional à luz da Constituição de 88. O que o ministro Gilmar está dizendo. Eu, muito modestamente, não concordo com o que ele está afirmando na decisão, mas é o que está sendo dito pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, relator. Moral da história, para concluir, se os demais ministros acompanharem por unanimidade ou por maioria, nós teremos um engessamento no modelo de impeachment que só vai acirrar o confronto entre Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal. Só esgarça cada vez mais a corda das relações entre Congresso Nacional e Supremo Tribunal, Sakamoto. Professor, nós tivemos há pouco... Primeiro, há uma grande dúvida no Brasil, né? Ninguém sabe se há judicialização da política ou politização da justiça, né? Tivemos há pouco a Câmara tentando aprovar uma PEC da blindagem que livrava parlamentares do escrutínio de inquéritos, de julgamentos no Supremo. Agora, aparece esse voto do ministro Gilmar Mendes, que, mal comparando, é uma espécie de PEC da blindagem em versão judicial, para retirar a corda que alguns senadores desejam colocar no pescoço de ministros do Supremo, né? Se o voto do Gilmar prevalece, não pode haver também uma reação do Congresso? Então tá bom, então vamos mudar a Constituição aqui e podemos alcançar uma fórmula que seja até mais draconiana do que a atual, né? Porque me parece muito democrática a fórmula atual, que dá a qualquer cidadão
poderes para representar contra um ministro do Supremo, um ministro de Estado, até contra o presidente da República, mas estabelece certas regras que protegem o processo de análise desse pedido. Tornar esse pedido menos fluido, menos democrático, não seria um retrocesso histórico? Eu acredito que seria sim, mas eu também acho aqui, Josias, e aí nesse sentido nós temos que ter temperança, não é? Nós temos sempre que pensar de um lado, pensar do outro, buscar o ponto do equilíbrio, que é um sinal de maturidade no processo democrático. Eu acho que seria um retrocesso sim, respondo afirmativamente à sua questão, mas também não podemos deixar de modo tão frouxo. Por quê? Porque do jeito que está, só o Senado se manifesta, entende? O que há, portanto, como marca muito importante a diferenciar o procedimento de impeachment que envolve o presidente da República. Veja que no caso do presidente da República, Josias, a Câmara dos Deputados, antes do Senado instaurar o processo de impeachment, ela deve aprovar por 2/3 o pedido de instauração do processo de impeachment contra o presidente, para só depois, estou falando do caso do impeachment do presidente da República, para só depois o Senado instaurar o processo e decidir. E nessa aprovação inicial, a Câmara precisa se manifestar por 2/3 dos votos. Então, eu também não sou favorável, sabe, Josias, dando assim a minha singela opinião, ela pouco importa, mas é a opinião de quem acompanha os fatos. Eu também não sou favorável que o impeachment do ministro do Supremo se possa dar por maioria absoluta no Senado. Acho que tem que ser por 2/3 dos votos também, como é o caso do presidente da República, até para se exigir o quê? Um quase consenso em torno da deposição de um juiz da mais alta corte judiciária do país, até para não deixar vulnerável um juiz da Suprema Corte diante de uma crise política com o Senado. Todavia, o fato de eu achar que esse procedimento deva ser um procedimento mais rígido para se depor por impeachment um ministro do Supremo Tribunal perante o Senado, não quer dizer que o próprio Supremo possa decidir isso à luz da interpretação que ele faz nos seus julgamentos. Me parece que isso tem que ser arrazoado, decidido através de uma nova lei de crimes de responsabilidade estabelecida pelo próprio Congresso Nacional do Brasil. E por último, Josias, para concluir, quanto à emenda à Constituição, foi o que você supôs que talvez possa acontecer como reação do Congresso Nacional, o que nós chamamos de backlash legislativo, uma reação do Congresso produzindo não uma lei, mas uma emenda à Constituição para mudar a Constituição. Mas se a decisão que o ministro Gilmar profere hoje se apoia em cláusula pétrea da Constituição como justificativa para invalidar, nesse aspecto, a Lei Geral dos Crimes de Responsabilidade, que é a 1079 de 1950, então nem emenda à Constituição pode mudar cláusula pétrea, entende? Então é um debate, Josias, muito difícil que se está travando agora e que vai gerar pano para manga entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Mais um elemento que tensiona a corda das relações políticas entre os poderes judiciário e legislativo. Professor, se essa decisão, que tem essa aparência de gambiarra, se ela prevalece no Supremo, o sistema, do modo como ele opera hoje, não ficaria desbalanceado? Porque, por exemplo, o caso do Procurador-Geral da República, também ele está sujeito a pedidos de afastamento formulados perante o Senado. E ele seria, por essa decisão, teria a exclusividade ou o poder exclusivo de representar contra ministros do Supremo. E não ficaria meio desconexo que ele ficasse mais desprotegido do que os ministros do Supremo, o Procurador-Geral? Certamente, Josias, sua análise é importante. É claro que o ministro Gilmar ele está decidindo com base no que está sendo proposto ao Supremo Tribunal Federal. E o que está sendo discutido, ora,
é sobre impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, mas o resultado vai no sentido do que você está salientando, sim, e cria até um problema, porque como a ponta extrema do sistema de freios e contrapesos, ela sempre gera soluções aparentemente não satisfatórias, e eu explico o que eu estou falando. Um juiz de primeira instância estadual é julgado sempre pelo Tribunal de Justiça. Um desembargador do Tribunal de Justiça é julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. Um ministro do Superior Tribunal de Justiça, quando acusado, é julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas o ministro do Supremo Tribunal Federal, em crime comum, é julgado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, porque não há nenhum outro tribunal acima. É o que chamo de ponta do sistema de freios e contrapesos. Ora, se o Procurador-Geral da República já tem assento perante o Supremo Tribunal Federal, se ministros do Supremo Tribunal Federal em crime comum são julgados pelo próprio Supremo Tribunal e só podem ser acusados pelo Procurador-Geral da República, se até mesmo no impeachment de ministro perante o Senado, apenas o Procurador-Geral da República puder mover a representação em desfavor do ministro, ora, nós teremos um sistema absolutamente fechado que diminuirá em muito o modelo constitucional de freios e contrapesos, criando no Supremo Tribunal Federal uma espécie de colegiado de homens e mulheres absolutamente infensos a qualquer controle externo a si mesmo. Isso pode não ser bom para o sistema constitucional em voga, Josias. Ô, professor, tem muita gente aqui falando, né? O senhor foi bem enfático ao dizer, né, que essa decisão do Gilmar, na sua análise, ela é equivocada e, de certa maneira, ataca a Constituição. E aí algumas pessoas falam, bom, quando o Supremo ataca a Constituição, quem é que defende a Constituição? Exatamente isso, não é, Fabiola? E esse é um ponto que muito se discute desde Hans Kelsen, lá nos anos 20, desde os grandes teóricos do constitucionalismo do século 20. No modelo de controle de constitucionalidade, que é dado na forma abstrata e concentrada ao Supremo Tribunal Federal, como dito na Constituição, o guardião da Constituição da República, fica a pergunta: quem controla o controlador? Quem é o controller do próprio controlador? E, nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, como falei, ele está na ponta do sistema de freios e contrapesos. Ele se torna infenso ao controle. Mas que esse caráter de infenso ao controle seja sobre as suas decisões judiciais. Já os juízes em si, eles precisam estar sujeitos a algum outro controle, por mais que seja um controle cauteloso e balizado. Então, como eu disse, sou favorável a que se exija 2/3 dos votos no Senado para o impeachment, a que o procedimento seja previamente submetido à apreciação da Câmara dos Deputados, mas essa é uma solução que tem que ser dada pelo constituinte derivado, que é aquele que faz as emendas à Constituição, ou pelo legislador, que é o Congresso Nacional, e não pelo próprio Supremo Tribunal, sabe, Fabiola? Senão, fica aquela impressão de que nós criamos uma espécie de esfera de imunidade máxima, como se fosse assim, em tempos do absolutismo monárquico, uma espécie de rei com imunidade plena, insuscetível a qualquer possibilidade de controle exterior. Isso não fica bem nem para a imagem do próprio Supremo Tribunal. E de casuísmo em casuísmo, né, doutor Gustavo, vai se criando um sistema que é muito ditado pela conjuntura, né? Amanhã pode assumir a presidência da República um presidente de extrema direita, mais extremado até do que o Bolsonaro, numa hipótese, isso pode acontecer. Bolsonaro virou presidente da República no Brasil e ele escolherá um procurador-geral da República à sua semelhança. Se houver lá um Congresso, um Senado também conservador, há de aprovar esse Procurador-Geral da República. E aí o Supremo estará nas mãos, os ministros do Supremo estarão nas mãos de um procurador que pode não ter o mesmo equilíbrio do atual procurador, o Paulo Gonet, pode ser um procurador que se dê a essa prática de denunciar por denunciar ministros do Supremo, e aí estaremos diante de um outro casuísmo. E pode surgir uma outra medida liminar de ministro do Supremo se autoblindando. Quer dizer, não se pode elaborar decisões como essa
à luz da conjuntura, das conveniências conjunturais. Não lhe parece, professor? Eu estou de pleno acordo, Josias, com você. Não se pode, até porque o dia de hoje não é necessariamente o reflexo do dia de amanhã. Você citou muito bem, Josias. Quem poderia imaginar, 20 anos atrás, que Jair Bolsonaro, aquele deputado federal extremista, no Congresso Nacional, aprovava projeto de lei qualquer? Quem imaginava que ele se tornaria o presidente da República 20 anos depois? E se tornou. Por uma razão histórica, ele só teve 2 indicações a fazer ao Supremo Tribunal Federal, por exemplo, que só houve 2 aposentadorias. Mas há momentos históricos em que um presidente em 4 anos indica 6, 7 ministros da Suprema Corte. E como você lembrou bem, o mandato do Procurador-Geral da República é só de 2 anos. O presidente da República necessariamente indica o Procurador-Geral, pelo menos uma vez durante o seu mandato. Então, é natural que o dia de hoje não reflita o dia de amanhã. E se essa legitimidade restrita ao Procurador-Geral da República for reconhecida, ora, no momento de um governo de extrema, claro que o Procurador-Geral da República, imagem e semelhança do presidente da República que o indicou, o nomeou, poderá apresentar até diversas representações perante o Senado Federal, propondo o impeachment de ministros, de juízes da mais alta corte da nação. Então, é algo que deve ser pensado sim. Por isso, Josias, para concluir a resposta, é que se diz que a descentralização política, até um certo momento, ela é sempre propícia a ajudar a democracia. Por isso que o poder, na medida do possível, deve ser descentralizado e por isso que o sistema de freios e contrapesos, tal como concebido lá nos fundadores da pátria norte-americana e lá no precedente Marbury versus Madison da Suprema Corte Americana, por isso que o sistema de freios e contrapesos é tão importante, exatamente para se promover o equilíbrio entre os poderes em momentos de tensão política, em momentos menos propícios. Quando se faz esse tipo de restrição, restringindo-se, portanto, o sistema de freios e contrapesos, isso pode anunciar um dia de amanhã preocupante, Josias. Eu acho que não estamos num bom momento e vamos acompanhar para saber como o Supremo Tribunal Federal realmente vai decidir sobre essa decisão, que é provisória, um provimento liminar, monocraticamente concedido pelo ministro relator, o ministro Gilmar Mendes. Agradeço demais a sua participação. A gente combinou só esse assunto com ele. Eu ia já trazer outros assuntos jurídicos, mas ele saiu de uma banca para nos atender. Muito obrigada, professor, por estar aqui. Gustavo Sampaio, até a próxima. Até, Fabiola, Sakamoto, Josias. Bom dia a todos. Bom dia a Obrigado. todos. Bom dia.